Opa, hoje é 2 de agosto, vou fazer um registro aqui desse livro, Uma Voz Profética na Amazônia, Dom Moacir Grecht, de Sebastião Ferrarini. Aqui para vocês verem, né, o livro, para quando quiserem adquirir, deve ter em alguma livraria aqui em Rio Branco, né, ali perto da catedral, suponho que tenha. E o livro, né, o autor eu não conheço, mas ele escreveu muito bem escrito, é um livro de alta qualidade, mas eu não sei quem é Sebastião Ferrarini, né? Então, e quem foi o bispo, né, Dom Moacir Grecht? Ele exerceu suas atividades aqui na igreja do Acre Purus, de 1972 a 1998, 26 anos, né, de intensas atividades, né, aqui no Acre. E ele é de Santa Catarina, com uma formação espetacular, né, uma formação bastante sólida. Claro que estudou em Santa Catarina, estudou em São Paulo e também estudou em Roma. Vou fazer um parênteses aqui, tá dando dado que é muito importante, que está um pouco no livro também, referente a esse período, né, que ele exerceu suas atividades aqui no Acre, que a gente pode considerar um período meio conturbado. Não sei se é possível dizer isso, né, falar num período meio conturbado, de 1972 a 1998, porque o momento em que nós estamos vivendo está muito difícil, mas digamos assim que esse período é bastante conturbado, né? Principalmente ali na segunda metade dos anos 60, a década de 70 e a década de 80. Né? Foi muito difícil, tá vendo? Para a população, para o povo, né? Para aquelas pessoas que sofreram todas as consequências das transformações pelas quais o Acre passou nesse momento, tá? Então, vou fazer o seguinte parênteses, né? Ele chegou aqui em 1972, foi nomeado, né, pelo Papa em 1972, e quais eram as referências em termos de igreja, né? Naquele período ali de 1972. Você tinha acontecido de 1962 a 1965, tinha acontecido como é que a gente chama assim? O Concílio Vaticano II, né? Que foi convocado pelo Papa João XXIII, né? Pelo Papa João XXIII. E o Concílio Vaticano II, né? Tipo uma assembleia, né, da Igreja Católica, para tentar redirecionar, para tentar refletir sobre o papel da Igreja, né, e o seu trabalho. Então, foi convocado, né, o Concílio Vaticano II, em cima de alguns pilares que você tinha naquele momento, tá? Principalmente a questão uma ideia de renovação mais adaptação, ou seja, tentar se adequar aos novos tempos, né, mas manter, tá dando um pouco dos princípios gerais, né, e da tradição da própria igreja, né. Outra coisa que estava muito que refletiu um pouco, né, a descenso da igreja naquele momento, tá, tentar se atualizar, né, o mundo a situação do mundo, né, que passava naquele momento, a Guerra Fria, tá vendo? Certa, vamos dizer assim, tensão, né, entre os países, tá vendo? E os países mais dependentes, de certa forma, não tinham muita possibilidade, opções, né, de ter uma escolha própria, né? Então a igreja procurava, tá vendo, se adaptar às grandes questões, né, do mundo, as questões sociais, as questões políticas, né, e as próprias questões religiosas naquela época, tá? Também tinha especificamente da igreja, né, trabalharam especificamente a questão da liturgia, tá dando a modo operandi interno, tá dando
tanto a questão, né, das missas, tá vendo, que tentou colocar no mundo, né, atualizar, né, para as formas contemporâneas, que ela era bastante tradicional, ela era celebrada em latim, tá vendo? E isso dava toda uma conotação, né, para o tipo de igreja, como se relacionava com os seus fiéis. Depois disso, tá vendo? Além disso, o concílio era um concílio ecumênico, né, que se preocupava muito com a questão do diálogo, né, interreligioso com outras denominações religiosas. Tá? O concílio foi convocado pelo Papa João XXIII, né, ele faleceu, entendeu? E a partir, né, de 1963 a 78, o Papa Paulo VI, né, ele concluiu o concílio e tentou implementar, né, as principais medidas, as principais decisões que estão todas registradas nos documentos do Concílio Vaticano II. Tá? O próprio Papa, né, Paulo VI, tem algumas encíclicas, né, realmente a encíclica importantíssima, né, que refletia a Igreja naquele momento, e principalmente a discussão acumulada no Concílio Vaticano II. Né? Outro grande evento, né, que serviu aqui para o bispo Dom Moacir Grech, né, foi o chamado encontro a Conferência de Medellín, na Colômbia, de 1968, né, que os bispos, né, latino-americanos se reuniram, né, na Colômbia, para tentar fazer uma discussão a respeito, tá vendo, do papel da Igreja, né, na América Latina, baseado nos documentos, baseado nas decisões do Concílio Vaticano II. Tá? E logo depois da Conferência de Medellín, tá vendo, um documento importante, né, o chamado Documento de Medellín, teve uma reunião em nível de Brasil dos bispos, tá vendo, em Santarém, em 1972, tá vendo, que de lá saiu o chamado Documento de Santarém, que é outra grande referência, né, para entender a Igreja Católica, tá, dentro desse contexto de trabalho do bispo Dom Moacir. Né? Inclusive, em 2022, né, a propósito dos 50 anos do Encontro de Santarém, teve um novo encontro, né, para tentar atualizar, tentar refletir, dando aquele encontro lá de 1972, e por coincidência, né, foi o ano no qual o bispo foi nomeado aqui para a Igreja do Acre e Purus. Dito isso, tá vendo? O bispo, né, Dom Moacir Grech, eu não vou falar muito do livro, etc., mas é só um registro rápido. Ele atuou aqui no Acre, né, num período de grande turbulência, principalmente, né, para a população que foi alvo direto, né, de maneira negativa, do fim da economia da borracha natural, que foi abandonada, decretada pelo governo federal em 1967, quando deixou de financiar, né, a borracha natural. E isso fez com que, tá vendo, favorecesse, tá vendo, as vendas, dos seringais para os empresários do centro-sul do país, que chegava aqui, era denominado indistintamente de paulistas. Né? E isso criou uma situação de bastante, vamos dizer assim, de bastante conflito, né? Porque os seringueiros que estavam lá, entendeu? Dentro dos seringais, eles eram expulsos, né? Os capatazes, né? Os capatazes, né? Os próprios policiais, né? Que naquela época não tinham muito controle, tá vendo? Eram pessoas bastante mais truculentas do que hoje, porque eles matavam e não tinham a quem prestar conta. Né? Então os capatazes iam lá, derrubavam a casa dos seringueiros e tocavam fogo na casa dos seringueiros, e esses tinham ou se deslocavam para as cidades ou iam para um refúgio, né, mais distante, especialmente para os seringais da Bolívia. Né? Então foi nesse contexto que
o bispo Dom Moacir Grec, ele trabalhou, né, ali, principalmente em 1972 e na década, seguindo na década de 80, tá? E é interessante, tá dando, que o livro, como o livro é muito bem escrito, tá dando, ele traz muitas angústias, né, dado que o bispo enfrentava muita dificuldade de trabalhar, né? Porque ele, além de enfrentar, ele trabalhou parte, né, desses 26 anos, foi na ditadura militar, ele enfrentava, né, o exército, a polícia, né, do Estado, que também trabalhava, né, em prol, né, da ditadura, enfrentava os políticos, né, que ali, né, vinha da Arena, depois o PDS, etc., tá dando? E hoje estão todos em torno do PP, né, do Partido Progressista, né? Quem não tem um familiar ou quem não tem um amigo que veio da Arena, que passou pelo PDS e que hoje não está nos progressistas, né? Então, isso, de certa forma, né, forma o caldo, né, político, né, que dava sustentação à ditadura militar. E como, basicamente, você tinha esse suporte, né, forte, né, no campo da política, né, no campo das instituições, e os fazendeiros todos contras, né, além disso, você tinha dentro da igreja, né, tem essa discussão dentro da igreja, e ele sofria bastante a oposição, né, dos próprios membros da igreja. Tá? E aí, ele, tá dando, como ele conseguiu, né, de certa forma, mesmo dentro dessa dificuldade, tá dando, ele enfrentar, tá dando, todos esses obstáculos a partir, tá dando, dos sustentáculos, né, do Concílio Vaticano, do documento de Medellín, do documento de Santarém, tá, que um pouco orientava, tá dando de uma coisa tateando, tá dando sem muita, vamos dizer assim, inicialmente, tá dando sem muita tradição da igreja de enfrentar diretamente essa situação, né? Já que a igreja tinha um padrão, né, antes, né, de trabalhar basicamente, né, com a questão, né, da sacralidade, né, vamos dizer assim, batizar, fazer o casamento, etc., tá dando, e não tinha essa ligação direta, né, com a população, principalmente, né, esses que eram afetados diretamente, né, com a violência, tá dando, que sofreram, né, ser expulsos, etc. E aí é interessante, tá dando, as várias reuniões que ele fazia com a população, etc., tá dando, para tentar ajudar, tá dando, e ser, tá dando, um apoio, tá dando, para que o sofrimento dessas pessoas, tá dando, não chegasse, tá dando, ou fosse mais reduzido, né, porque o sofrimento já era grande, né, ser expulso, etc., tá dando, o sofrimento já era grande, e ele procurava tentar amparar essas pessoas, né. E aí ele teve, né, uma série de apoios aí, como as comunidades eclesiais de base, né, como ele tinha um trabalho interessante que ele fazia em termos das chamadas planejamento das pastorais, né, que eu achei interessante, né, isso que ele fazia em termos das diretrizes gerais, né, do trabalho da igreja, né. E aí, tá dando, como para o vídeo não ficar grande, tá dando, eu vou ler aqui uma parte, né, que eu acho, tá dando, que de certa forma reflete muito, né, o que foi esse bispo, a concepção dele aqui no Acre, né, que eu acho que eu posso finalizar esse registro com essa leitura. Deixa eu ver se eu acho aqui, né, só dizendo, né, que antes, né, teve 3 bispos, né, antes do Dom Moacir Grec, eu tenho o nome só de 2, né, o segundo bispo foi o Dom Júlio Maria Maccioli, que foi de 1939 a 1962, e teve o terceiro bispo, que foi o Dom Giocondo Maria Grotti, de 1962, né, a 1971, quando ele faleceu de acidente de avião, né.
e aí iniciou o exercício, né, das funções do bispo Dom Moacir Gret, né? Então, deixa eu achar aqui o que foi que ele... um depoimento dele, né? Para finalizar aqui o registro desse livro espetacular sobre que me interessa mais, né, pelo o que discute, né, sobre o Acre. Veja o que ele disse, tá dando, que ele falou aqui em 2007, né, 2007. Num certo momento, eu tinha uma mentalidade ainda de sacristia. Eu achava que a minha função era pregar o evangelho, administrar os sacramentos, tentar manter o pessoal unido. Eu não queria entrar nesse aspecto, digamos, política com P maiúsculo, isto é, a busca do bem comum, da justiça. Eu praticamente fui forçado pelo povo. O povo confiava em mim. Então eu fui tendo contato com as injustiças bárbaras, arbítrios de autoridades, e acabei me envolvendo. Também naqueles anos eu fui eleito presidente nacional da Comissão Pastoral da Terra. Então a problemática da terra para o Brasil inteiro. Eu fui bem assessorado por pessoas competentes e no Acre por pessoas muito próximas. Aí, então, diziam que a igreja do Acre era política. Não é. É que todo mundo que trabalhava acabou na política. Ficou muito marcado por esse aspecto, né? Aí eu, fechando aqui, tá vendo, ele exerceu suas atividades até 1998, tá? Aí eu vou fechar, tá vendo, com uma nota que eu li num site local, tá vendo, a respeito, tá vendo, do atual bispo, né? Que ele diz assim, o atual bispo me parece que está com 75 anos e está prestes a se aposentar, né? E esse site de notícia disse assim, né? O bispo, né, o Dom Joaquim, tá vendo? Ele acabou com aquela, tirou a política de dentro da igreja, né? E disse assim, a cruz de Dom Joaquim é pesada, né? Ele tirou toda a política de dentro da igreja. Eu não quero fazer nenhum julgamento a respeito, tá vendo, do que o bispo faz e do que o bispo fez, tá vendo? Mas eu achei essa nota, tá vendo, como contraposição ao que eu li sobre o bispo Dom Moacir Gret, tá vendo? Eu não sou daqui de Rio Branco, tá vendo? Eu sou, né, de Chapuri, e não trabalhava, né, não tinha ligação, né, direta com as atividades do bispo, mas eu achei uma coisa fantástica para nós entendermos, tá vendo, o Acre nesse período, tá vendo, no qual ele exerceu suas atividades aqui, tá vendo, de 1972 a 1978. É uma leitura, tá vendo, que para todo mundo que é acriano e hoje é meio alienado, né, do que existe, tá vendo, é uma leitura imprescindível. Tá? Então, queria fazer esse registro desse livro